uma conversa informal que eu tive com o Franco lá no Chile. Ele fez uma afirmação que caiu no meu coração assim como um toque profético. Ele fez a seguinte afirmação: eu não quero gerar Ismael na minha vida. Eu fiquei pensando naquilo, uma conversa assim informal, e ele, dentro de um contexto, destacou essa frase: eu não quero gerar Ismael na minha vida. Essa frase, ela não saiu da minha mente. E essa semana eu conduzi um aconselhamento baseado na história de Ismael. E logo depois eu senti que eu deveria compartilhar esse tema com toda a igreja. O título de nossa palavra de hoje é: não gere Ismael. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, para a gente falar de onde vem Ismael, ou de onde vem a história de Ismael, e que aplicação tem a história de Ismael com a nossa vida na atualidade. Que aplicação tem a história de Ismael com a nossa vida nesse momento? Gênesis capítulo 16, nós vamos ler do 1 ao 6. Verso 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor, entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Para melhor compreensão desse texto, nós precisamos relembrar a história de Abraão. Abraão, conhecido universalmente como o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus da cidade de Harã quando tinha 75 anos de idade, e Deus prometeu que a partir dele estabeleceria uma grande nação. Estabeleceu Israel. Gênesis 12, 2 fala especificamente sobre esse chamado do Senhor a Abraão. No verso 2 no capítulo 12 de Gênesis, quero citar, acho que é interessante. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Mas para que essa promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão e de Sara, eles precisavam de um filho, ou de um herdeiro, pois eles não tinham filhos. Eles não só não tinham filhos, mas eles eram idosos. Só lembrando a história aqui, fazendo conhecida para quem ainda não leu esse texto, e relembrando os irmãos que já conhecem. Então, para que a promessa se cumprisse, eles precisavam de filhos. Não tinham filhos, e também já eram idosos. Abraão, ele chegou a pensar que o seu herdeiro seria um dos seus escravos. Ele tinha um escravo chamado Damasceno Eliezer, e Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, ele falou assim: bom, nós não temos filho, não temos mais condições naturais de termos filhos, então ele entendeu, ele achou que Deus cumpriria essa promessa a partir de um escravo dele, chamado Damasceno
Eliezer. Mas o Senhor surpreende Abraão, está lá no texto de Gênesis capítulo 15, verso 4, quando o Senhor diz para ele: Abraão, não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse sim será o teu herdeiro. Abraão, não vai ser um escravo, que eu vou através dele cumprir essa promessa. Você vai ter um filho será gerado da tua esposa, independente da tua velhice, independente das circunstâncias, você terá um filho. Abraão e Sara já estavam com mais de 80 anos de idade. E aí, obviamente, eles começaram a considerar a voz da razão. E a razão gera questionamento. Quando nós ficamos racionais, nós começamos a questionar. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, começamos a considerar aquilo que nós sentimos, começamos a considerar aquilo que nós vemos, consequentemente, inevitavelmente, nós começamos a questionar. Em relação a Abraão e Sara, eu imagino que eles começaram a questionar, tipo, como vamos gerar um filho se a nossa capacidade reprodutiva já cessou? Os ovários, os testículos já não secretam hormônio sexual há muito tempo. Então, como nós vamos gerar se a capacidade reprodutiva já passou há muito tempo, mais de 80 anos? Outro questionamento que faz sentido. Eles poderiam também questionar da seguinte forma: será que Deus se equivocou? Será que foi realmente dessa forma que nós ouvimos Deus? Será que nós estávamos com nossos ouvidos apurados, em clareza, para entender de fato o que Deus falou? Será que nós não nos equivocamos em ouvir ao Senhor? Uma outra: seria coerente nós esperarmos por algo que é totalmente incompatível com o racional? Isso gera crise. Uma moça, um jovem, que vê o tempo passar, vê pessoas se casando, ele fica até em crise porque furaram a fila dele. Já estava na fila um tempão, chega um novinho, vai e ele fica. E ele olha para o cabelo, ele olha para o ciclo reprodutivo, principalmente as mulheres, e fala: meu Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Assim, você sustentar a fé quando a situação está totalmente incompatível com a razão, com o racional. E eles começaram a questionar. Então, surge a ideia de dar uma ajuda para Deus. E essa é a raiz dos maiores problemas que nós enfrentamos com as pessoas. A razão dos sofrimentos, dos caos, dos buracos da vida é quando o homem se atreve a ajudar quem não precisa de ajuda. Quem é autossuficiente, nele tudo subsiste. Então, diante dessa situação irracional, que dependia exclusivamente, totalmente da fé, eles não têm fé suficiente para esperar a promessa de um filho contra todas aquilo que era racional. E surge a ideia de dar ajuda para Deus. Surge o plano B. O plano B é a intromissão do homem no plano de Deus. Esse é o plano B. Não vou esperar mais, vou dar meu jeito. Deus sabe o que eu estou sentindo. Ele tem visto o meu choro. E esse é o plano B. Eu vou dar um jeito. O homem se intromete no plano perfeito e infalível de Deus. Abraão e Sara se convenceram de que eles deveriam seguir o sentimento,
de que eles deveriam seguir a razão, de que eles deveriam andar, não por fé, obviamente. Então vamos deixar o sentimento presidir, vamos deixar a razão presidir, vamos dar o nosso jeito. E conforme nós lemos aqui no verso 2, o verso 2, Sara disse a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar luz a filhos. Foi isso que Deus falou? Foi, queridos? Ele falou isso? O Senhor falou: o teu servo, o teu filho não vai ser o teu escravo, perdão, o teu herdeiro não vai ser o teu escravo, o teu herdeiro nascerá de ti. Eu sou Deus, independente das circunstâncias, está com mais de 80 anos, mas o teu filho será gerado no ventre da tua mulher. E Sara, na hora que entra na carne, deixa o sentimento presidir, a carne começa a dominar sobre a sua vida, ela diz que Deus havia impedido de dar luz a filhos. Sara arruma aqui uma boa justificativa para seguir o seu próprio coração. Como eu tenho visto essa incoerência aí. Nós estávamos tratando uma decisão de um irmão, visivelmente, na carne, lá no Chile agora, e ele falou assim: não, mas Deus inclusive me deu uma profecia, eu recebi uma profecia. O Franco se antecipou e falou assim: essa profecia é na carne, porque Deus não se contradiz. E foi puxando o texto. Quantas coisas que se faz em nome de Deus e Deus não falou nada, foi tua carne que falou, teus sentimentos que falaram, teus sentimentos estão te guiando, estão te presidindo, e você está gerando Ismael, não está gerando Isaac. Teu coração está falando mais alto do que a palavra, do que a promessa, do que a fé. E Sara disse: o Senhor me impediu de ter filho. O Senhor não falou isso, o Senhor falou o contrário. Falou assim: eu vou te dar um filho. E o texto diz que Sara oferece para Abraão a tua serva, cujo nome era Agar, uma egípcia, que era serva, era escrava, na casa de Abraão e de Sara. Então ela teve um plano B: olha, eu vou te oferecer minha escrava, ela está em idade reprodutiva, ela pode gerar, e ela vai nos dar filho, Abraão. E o texto diz que Abraão anuiu o conselho de Sara. Abraão acatou o conselho de Sara. Eu sempre falo para os irmãos da capacidade de persuasão, de influência que a mulher tem. Caramba! Olha, vários textos. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas Abraão, ele acata o conselho dela e falou: Sara, bota aí uma boa proposta. Então Abraão, ele coabita com Agar, e ela gera um filho, e esse filho recebe o nome de Ismael. A partir daí começa o lado amargo da história. Gálatas 6, verso 8, diz que quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E Paulo faz outra advertência bem contundente, quando ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você semear, na espécie, na quantidade, é aquilo que você vai colher. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Decisões decidem destinos, e presente também o presente. Então, a partir dessa atitude, dessa escolha de Abraão e de Sara, começa o lado amargo da história. Escuta uma coisa: todo plano fora da vontade de Deus vai gerar tragédias, consequências negativas para a nossa vida, seja por incredulidade, seja por fuga, seja por desprezo à palavra. Eu ouvi um jovem me dizer, com toda a letra, disse assim: eu sei que é a palavra de Deus,
mas eu não tenho fé para obedecer essa palavra. Eu falei, então segue teu coração. Todo plano fora da vontade de Deus, não, mas eu não tenho fé, seja por fuga, seja por incapacidade de amar, de perdoar, Ismaéis serão gerados, e não Isaque. E quando Ismael é gerado, inevitavelmente, nós vamos sofrer. Inevitavelmente, as consequências, elas vão chegar, e elas vão chegar em vários âmbitos. Que âmbitos são esses, Samuel? O âmbito pessoal, o âmbito geracional, o âmbito territorial e o âmbito familiar, nisso tudo. Para gerar temor e a gente guardar o nosso coração de andar na carne. Porque quem se inclina para a carne vai colher corrupção. Seja ele rico, pobre, negro, branco. Se semear na carne, vai colher corrupção. Seja pastor, discípulo, apóstolo, profeta, semeou na carne, vai colher corrupção, vai gerar Ismael. A atitude de Abraão e Sara teve consequências e sofrimentos em todas essas extensões que nós estamos falando. Pessoal, familiar, territorial, geracional, em todas essas extensões, a atitude deles, o plano B, se refletiu. Deus deu a Abraão e a Sara o filho prometido, mas Deus não os poupou das consequências dos seus erros, do seu erro. Verso 4, vamos lá para o texto. Verso 4. Abraão possuiu Agar e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agar, até o momento, ela estava cumprindo o teu papel, como serva, como escrava naquela casa. E quando ela concebe o filho de Abraão, ela começa a desprezar a sua senhora. Ela se envaideceu. Ela passou a se sentir mais honrada do que Sara. E automaticamente, quando Agar tem essa atitude, se instala aí um espírito, um clima de rivalidade. Uma casa onde havia serviço, uma casa onde as coisas funcionavam bem, agora se instala um clima tenso, um clima de rivalidade. No verso 5, o texto diz assim: Sara disse a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei minha serva para possuir, Verso 5, Sara desonra Abraão, que a forma que ela fala com o teu marido não é uma forma coerente. Então Sara desonra Abraão e o culpa pelo ocorrido. A paz do lar se transforma em conflitos e infortúnios. Verso 6, ocorre fuga e ruptura relacional. O verso 6 diz que respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Fuga e ruptura relacional. Um relacionamento que era baseado em reconhecimento. Vocês são meus senhores. Eu sou escravo, eu sou serva. Esse relacionamento que era baseado nesse reconhecimento, no serviço, se transforma em litígio, se transforma em ruptura. Uma curiosidade: o nome Agar significa fuga. Agar significa fuga. Fuga não é solução para nada. Fuga é conduta covarde. Fuga cronifica o problema. Fuga mascara.
fuga não resolve. E o nome de Agar significa fuga. Verso 12, quero que você dê uma olhada aí. Aqui, né, que está colocando aqui, né? Verso 12. O texto fala sobre conflitos territoriais e geracionais. Presta atenção. Conflitos territoriais e geracionais. O texto, quando ele diz que Ismael, olha lá, ele será, ele é Ismael, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará fronteiro aos seus irmãos. Conflito territorial, conflito geracional. A gente vai situar isso aí já já. Veja bem, ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiriço aos seus irmãos. É daí que surgiu a nação inimiga de Israel, o povo palestino, constituído por árabes, que até hoje vive em guerra contra a nação de Israel. E os árabes que compõem o povo palestino são descendentes de Ismael. Os árabes saíram de Ismael. Os árabes habitam fronteiriço. Bombardeia Israel, Israel bombardeia eles. Isso por gerações, por anos, está aquele conflito, por anos. Ameniza, intensifica, ameniza, intensifica, ameniza, intensifica. O que é isso? Consequência territorial, consequência geracional. Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos, a mão de todos será contra ele, e ele habitará fronteiriço aos seus irmãos. Está lá na composição do povo palestino, os árabes, inimigos de pé roxo de Israel. É míssil para lá, é míssil para cá, é bomba para lá, bomba para cá, facada para lá, facada para cá. Por muitas gerações, esse conflito se estabelece. Por quê? Porque o homem que tinha uma promessa de Deus, o homem que tinha uma palavra de Deus, olhou para as circunstâncias, olhou para o seu próprio coração, deu vazão aos seus sentimentos e seguiu o seu próprio plano, gerou o seu Ismael. Diz para a pessoa que está ao teu lado, já que ninguém está com medo de coronavírus mesmo, está todo mundo na fé, diz para a pessoa que está ao teu lado assim, olha, não gere Ismael. Bendito seja o Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele volta a fazer a menção dessa história. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele volta a mencionar a história de Sara e de Agar. Eu não vou me aprofundar aqui, eu quero destacar o que nos interessa aqui para o contexto. Mas nesse texto aqui aos Gálatas, Paulo diz que Sara e Agar são duas alegorias, são alegorias de duas alianças. Paulo, tempão depois, escrevendo aos Gálatas, ele fala novamente sobre Sara e sobre Agar, e ele fala das duas como duas alegorias de duas alianças. Ele diz que Agar gera na carne e produz escravidão. Ele diz que Sara gera segundo a promessa e produz liberdade. Vamos ler o verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava
e outra da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Diz comigo, nasceu segundo a carne. Diz outra vez, nasceu segundo a carne. Eu vou fazer a afirmação que fizemos antes. Não gere Isaac, não gere Ismael. Mas a da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Até aqui está bom. Ele traz essa história, aborda esse assunto na carta aos Gálatas e faz essa analogia, falando de Agar como alguém que gera a carne, gera Ismael, e Sara que gera segundo a promessa de Deus. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Seguindo aqui na reflexão da carta aos Gálatas, Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Lembrando que nesse capítulo anterior, ele está dizendo que Agar gera para a carne e Sara segundo a promessa. E aqui, baseado nesse capítulo 6, nós podemos avaliar se nós temos gerado Ismael ou Isaac. Quando nós lemos Gálatas 6, nós podemos fazer uma avaliação concreta, clara, sobre quem nós estamos gerando. Se nós estamos gerando Isaac ou se nós estamos gerando Ismael. Gálatas capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, não é 6. 5, verso 19. O texto diz assim: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo fala sobre as obras da carne. Agar gera para a carne. Paulo nos dá uma clareza sobre o que nós estamos gerando. Se nós estamos gerando na carne ou se nós estamos gerando no espírito. Paulo nos dá uma clareza sobre que tipo de fruto nossa vida tem evidenciado, tem manifestado, e a relação é grande e comprometedora para qualquer nível de relacionamento com Deus e com o próximo. Ele diz que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Não é um termo muito popular, lascívia, mas lascívia é desejo sexual desordenado, que a psicologia trata como compulsão sexual. Tudo agora é compulsão, tem mais pecado, né? O glutão não confessa mais glutonaria, que ele tem distúrbio alimentar, mas a Bíblia te chama isso de glutonaria, manda se arrepender, pedir perdão, né? Então, ele diz que lascívia é desejo sexual desordenado, sensualidade. A lista segue idolatria, feitiçaria, inimizade, ficar de mal, ficar indiferente ao próximo, alimentar, ter conduta que alimenta a desavença, ser hostil ao próximo, guardar rancor. Ismael sendo gerado. A relação fala de porfias. Porfia briga, peleja.
E não tem maior manifestação de maturidade do que briga. Briga é uma atitude inerente de uma criança. Então, porfia, ciúme, o desejo de exclusividade, o medo de perder, a incapacidade de se alegrar com o sucesso alheio, ou com a conquista alheia, ciúme, obra da carne, Ismael sendo gerado. Você é alguém ciumento, ciumenta? Você está gerando Ismael, você não está gerando Isaac. E quando nós geramos Ismael, as consequências virão sobre nós. Ira, ódio, rancor, discórdia, contenda. A Bíblia diz que o servo do Senhor não deve viver a contender, ele deve ser brando para com todos. Nós somos ovelha, não somos bode. Bode é que dá chifrada, que morde. Não, ovelha é mansa, ovelha é branda. E o texto diz que nós devemos ser pessoas cordatas. Dissensões, discordância, divergência, facção, que é divisão, partido, inveja, bebedice e glutonaria. Na parte B desse versículo, o apóstolo Paulo adverte, dizendo que quem evidencia essas obras da carne, de que quem gera Ismael, podemos fazer esse trocadilho, o texto diz que essa pessoa, quem gera Ismael, jamais vai herdar o reino de Deus. Se você manifesta essas obras da carne na tua vida, você tem gerado Ismael. Você vai deixar de viver o melhor de Deus para a tua vida, agora e no porvir. Você poderia estar vivendo uma vida espiritual muito melhor. Porque quando nós geramos Ismael, as consequências elas vêm. Tem pessoas que estão sendo alvas, como está aqui hoje, das mesmas promessas, do mesmo amor de Deus. Por que alguns fluem e conquistam, faz a diferença e outros não? Porque você tem vivido no teu mocotó, você tem vivido na tua carne, o teu sentimento tem presidido sobre você. Você está olhando as circunstâncias, está achando que Deus se esqueceu de ti. Você está achando que, segundo a tua ótica, será impossível aquilo que Deus cumpriu, aquilo que Deus falou ao teu respeito. Não é verdade. Não é verdade. O que Deus tem para nós como promessa, se nós permanecermos fazendo o nosso papel, posicionado, em fé, alinhado, não tem ninguém que frustre os planos de Deus na nossa vida. Pode pensar em toda e qualquer categoria de demônio, ninguém vai frustrar o que Deus tem para a nossa vida, mas você tem que parar de gerar Ismael. Tem que parar de gerar, de produzir as obras da carne. Para de brigar, para de dividir, para de ter ciúme, para de ficar de mal, ser indiferente ao próximo, desprezar o próximo. Ismael sendo gerado. O verso 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, quem está com a Bíblia ligada, aberta aí na mão, está aqui, né? Eu esqueço, eu estou arcaico para caramba, hein? Rapaz, ainda tem para mim ali, ó. Então aqui, olha aqui todo mundo, vamos ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do, volta o 22 por favor, querido. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Lembra de Neemias, o conselho de Neemias? Por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não consigo entender um cristão carrancudo,
quem recebeu abundante vida, o texto diz lá, que ele salta de alegria. Quem tem consciência do que recebeu da parte de Deus, não tem como conter o sorriso. Quem sabe de onde saiu, quem sabe onde está, e sabe para onde vai, como vai ficar murcho? Nós temos, obviamente, circunstancialmente, nós temos nosso momento de tristeza, lógico, nós temos uma estrutura emocional que opera, mas via de regra, tua vida, bonitão, é alegria. Se você está sem alegria, alguma coisa está errada contigo. Alguma coisa está errada. Alegria é expressão de tudo, é louvor, é gratidão. O fruto do Espírito, alegria, é paz, longanimidade, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, põe 23, por favor, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Isaac está sendo gerado. A minha pergunta para você, mais uma vez, é o que você tem gerado na tua vida? Será que você não tem olhado para o lado e tem estado tentado a pegar o plano B, dar o teu jeito? O Senhor não precisa da tua ajuda. O que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Ele não precisa da tua ajuda. Ainda que você possa olhar para as circunstâncias, tudo está dizendo não. Tudo está dizendo não. Mas Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo que Ele tem falado. Você tem um exercício para aumentar nível de fé, é o que nós fazemos sempre que nós podemos, principalmente nos momentos mais tensos, quando a gente lembra o que Deus falou, o que Ele cumpriu, e conclui sempre do mesmo jeito: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que não geremos que não geremos Ismael, que a gente possa gerar Isaac, gerar promessa de Deus. Promessa de Deus. Não olhe para os anos, não olhe para os homens, não atente para o teu coração, porque ele é enganoso, coração é enganoso. Olha para a promessa de Deus, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Nosso compromisso diante do Senhor é gerar Ismael em nossa vida. Deus não poupou o pai da fé, por sua atitude insensata, por sua escolha insensata. Deus não poupou. Abraão e Sara, eles escolheram o fruto da escolha insensata que fizeram. Eles escolheram o fruto de decidir escolher segundo o seu próprio sentimento. Quantos casamentos hoje, perdoa a expressão, mas é um inferno, porque a escolha foi na carne. Eu conversei com a irmã, que quando ela queria casar, ela estava muito obstinada, e eu tentava equilibrar ela, né? Eu estava, calma querida, moral, viu o Senhor, não é uma escolha assim. E aí chegou um momento que ela estava muito obstinada, e aí enfim, foi e casou. E aí, tempo depois, os Ismaéis foram crescendo, e começaram os problemas. E numa conversa comigo, ela foi assim, forte assim, ela disse assim, eu preferia ter ficado solteira. Eu falei, você estava obstinada para casar, casou, está nessa guerra, quer ficar solteira? Nesses casos, vocês conhecem a minha frase de praxe, né? Vai roer o osso até o fim agora. Lutou para casar, depois queria sair do casamento. Tem muita gente sofrendo por causa da carne, a carne é mal. A carne não há bem nenhum nela. Está sofrendo porque a tua escolha é o teu sentimento. Teu sentimento te dirige, teu sentimento te preside, teu sentimento te guia. Olha, quando a gente conversa com alguém, diz assim, mas eu não estou sentindo, mas eu não estou sentindo. Muito ruim. Alguém que fundamente a sua decisão numa experiência, numa palavra, e ele traz junto daquela informação elementos convincentes de que Deus está no negócio.
Mas você conversa com alguém que diz: não, eu estou sentindo, eu estou. Sem coração é a pior coisa da terra para você confiar. Jeremias diz que o coração é demasiadamente corrupto. Melhor maneira de vivermos uma vida bem-sucedida, com corona ou sem corona, é esperar inteiramente na graça do Senhor. Quantos tem promessa aqui? Não pula fora não, fica firme. Pô, está passando um tempo, meu cabelo está ficando branco, meu filho está crescendo. Pode ficar firme, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Ninguém pode sabotar. Homem nenhum pode sabotar, ninguém. Fica firme que Deus vai cumprir o que Ele tem falado. Fica firme, não arreda o pé não, fica firme. Porque Deus é fiel. Disse Davi: fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado. E nunca vi sua descendência mendigar o pão. Nunca. Fica firme. Não gere Ismael. Gere Isaac. Amém? Não gere Ismael. Eu quero terminar esse tempo orando. Mas eu quero apresentar uma música para vocês. Essa música ela entrou aí no pacote. Tenho ouvido, tenho refletido, tenho compartilhado também com algumas pessoas. Essa música é uma oração. Que ela seja a nossa oração hoje. Vamos fazer dessa música a nossa oração. Que é uma música que nos desafia a andar por fé. Por fé. Mesmo quando tudo está dizendo o contrário, anda por fé. Desafia a andar por fé. É uma música do Jefferson Pilar, cujo título é E Se? Eu gostei muito, eu tenho sido muito edificado com essa música. Uma música inspirada por Deus. Tenho compartilhado. E eu quero convidar você para a gente concluir esse tempo cantando essa música. Pare de gerar Ismael. Pare de gerar Ismael. Você tem uma responsabilidade geracional, territorial, familiar. Pare de gerar Ismael. Creia que Deus vai cumprir o que Ele falou. Pare de gerar Ismael. Esquece. Põe teu sentimento de lado. Sentimento vem do coração, mentiroso, enganoso. Anda no espírito, não anda na carne. Gera promessa, o filho da promessa. Filho da promessa. E Deus é fiel. Ele é bom. Bom é olhar para o Senhor. Ontem eu estava falando com os irmãos. Você olhar para trás, Deus dá graça de fazer mais uma primavera, né? E você vê quanto favor do Senhor. Tem nada para reclamar do Senhor. Não tem nenhuma crise com a fidelidade de Deus. Se eu partir hoje, eu vou feliz pra caramba. Porque Deus sobrejou comigo. E Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos que crer que Ele é fiel. Crer que o que Ele tem dito, Ele vai cumprir. Por favor, não gere Ismael. Não gere Ismael. Quanto há de obra da carne na tua vida, joga isso fora, isso é Ismael. Gere, produza fruto do Espírito Santo.